Ok, agora. Então, ó, na última aula nós vimos o quê? Nós vimos a função receita, a função custo e a função lucro. E aí eu parei aqui, ó, nessa parte aqui com vocês, o comportamento do gráfico, os pontos notáveis que formam essa parábola. Aí o que faltou fazer aqui foi uma análise desta função, né? Eu parei aqui e não fiz a análise da função com vocês. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Os pontos estão aqui, é que eu fiz lá no OneNote, lá, né, no caderno de anotações, o comportamento da parábola, mas aqui ele está explicando novamente como que foi feito os cálculos, os pontos que nós encontramos ali, 70, o ponto 10, o ponto 40, que era o do vértice. Aqui é o gráfico, mas o que faltou falar para vocês é o comportamento dele aqui com o aumento de quê? Com o aumento da quantidade. Então, o que vocês devem observar em uma função quadrática, nesse caso aqui, voltado para a administração, é observar as regiões, ó. Observe que esse trecho aqui, ó, que pega do ponto 0 até aqui no 10, ó, a quantidade que vai de 0 até antes do 10, ele dá um valor negativo para a função, ó. A função ela está aqui do lado de baixo, ó. Então ela pega um valor negativo. E quando nós temos o valor que vai, quando nós pegamos um valor que vai de 10 até 70, então o valor que vai de 10 até 70, antes, né, depois de 10 e antes de 70, entre 10 e 70, ele apresenta um comportamento que a função está do lado positivo, ó. Se nós pegarmos qualquer ponto aqui, nós vamos encontrar a função do lado positivo. E aí, ó, observem. Então, aqui é a parte positiva. Então, aqui, vou até apagar isso aqui. Então, aqui é quando a função vai ser positiva. Todos os valores que apresentam para a quantidade acima de 10 e menor que 70, ele vai dar sempre um valor positivo para o lucro. Para um valor inferior a 10, aqui nós vamos ter valores negativos para o lucro. E para valores aqui maiores que 70, observe que a função está do lado de baixo novamente. Então, nós vamos ter valores negativos. Então, para se ter lucro ali, nós temos que vender uma quantidade entre 10 e 70. Se for 10 e se for 70, não tem lucro, mas também não tem prejuízo. É o ponto ali de equilíbrio. É zero. Não tem lucro nem prejuízo. Então, esses pontos sobre o eixo, aqui, ó, esse ponto aqui sobre o eixo X, né, que é o eixo, no caso ali, o eixo Q. Então, esses dois pontos aqui representam um ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio é aquele que não tem lucro nem prejuízo, tá? E acima, né, aqui no caso, entre 10 e 70, nós temos lucro. Abaixo de 10 e valores maiores que 70 ali para a quantidade, eu tenho lucro negativo, no caso ali, então eu tenho um déficit. Entendido aí o comportamento da função? É isso que vocês têm que analisar, tá? E é isso que ele está dizendo aqui também, ó. Logo abaixo aqui ele vai fazer esse comentário. Para valores... Professor, o ponto de equilíbrio ali são os dois? Vai ser o 10 e o 70? Isso mesmo. Aí na função quadrática nós temos dois pontos. Bom? Aí ele faz a comparação dos dois gráficos, ó. Então ele pega aqui, este gráfico aqui, primeiro aqui, é o gráfico da função receita e função custo. A função receita era uma parábola. Então, uma função receita, tá aqui, ó. Essa aqui é a função receita. Ela é uma parábola.
E a outra função, qual que é? A função custo, que era uma reta. Então tá aqui, ó, e nós temos a função receita. Essa daqui. Então a vermelhinha é a função custo e essa parábola aqui que eu fiz em verde aqui é a função receita. Tá, aqui tá até escrito aqui, ó. Então tá aqui, ó. Função receita e a função custo. Muito bem, então quando vocês traçarem as duas funções no mesmo gráfico, elas vão ter um ponto de encontro também. Nesse caso aqui nós temos uma parábola, uma função do segundo grau, que é a função receita, e a função vermelhinha aqui, a função custo, ela é uma função polinomial do primeiro grau. E de acordo com o que nós vimos no capítulo anterior, uma função polinomial do primeiro grau, ela vai apresentar em forma de uma reta no gráfico. E elas se cruzam em dois pontos. E esses dois pontos que elas se cruzam é chamado, então, de equilíbrio, ponto de equilíbrio da função. Então, nós temos dois pontos de encontro. E nesses dois pontos aqui, nós podemos dizer o quê? Se o ponto é igual para as duas funções, então nós temos ali que receita é igual ao custo. E se a receita é igual ao custo, significa então que o lucro é zero. Então, por isso que ele chama isso de ponto de equilíbrio, ó, breaking point. Então, nós temos dois pontos de equilíbrio aqui. Quando a quantidade aqui for 10 e quando a quantidade for 70. Tá bom? E aí é o ponto de equilíbrio. E daí, no caso, comparando esse gráfico, que é o gráfico das duas funções aqui, né, as duas estando junto, comparando esse gráfico com o gráfico que está abaixo, nós vamos observar que os dois pontos 10 e 70 são os pontos de equilíbrio também, ó. Então, se comparado as duas funções, olha, se comparado as duas funções, observem lá que é 10 e 70, é 10 e 70. Aqui é o gráfico da função lucro, que eu acabei de explicar lá para vocês, ó. O ponto 0, o ponto 10 e o ponto 70 são os pontos de equilíbrio. E da mesma forma que aqui os pontos para a quantidade onde eu tenho 10 e 70 são os pontos de equilíbrio também. Qual que é a diferença desses dois gráficos? No primeiro, foi feito o gráfico da função receita e da função custo. Os dois gráficos, as duas funções em um único gráfico. E aqui embaixo aqui já é a função lucro. E a função lucro ela vem do resultado de receita menos o custo. Então, por isso que eles dão os mesmos valores. Então, agora vamos para a característica geral de uma função polinomial do segundo grau. A característica geral, na verdade, nós já vimos, eu vou passar ali de novo para vocês, mas tudo que está aqui eu vou resumir de uma outra forma para ir explicando para vocês. E depois eu volto para os exemplos ali. Deixa eu pegar aqui. Ok. Deixa eu pegar aqui o bloco de notações. Vamos lá. Então, uma função em uma função do segundo grau, a característica geral então, a característica geral dela é o quê? É f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Isso é uma função do segundo grau. E aí pode aparecer o quê? Pode aparecer ali
o y, né? Porque eu tenho aqui, ó, y é igual a fx, que é igual a x quadrado mais b. Então, se eu escrever f de x ou escrever y é igual a ax quadrado mais bx mais c, é a mesma coisa, tá? F de x é o nosso y. Bom, então o que nós devemos fazer? Primeira coisa, encontrar aqueles pontos essenciais, né? Como eu mostrei para vocês na última aula. Então, para encontrar os pontos essenciais são, se o x for igual a zero, isso implica que o y vai ser igual ao coeficiente c. Então, um ponto de interseção do eixo da função com o eixo y é o ponto 0, c. Então, o coeficiente c é o que determina o ponto de interseção com o eixo y. O outro ponto, como eu falei na última aula, se eu tenho que fazer y igual a zero. Se eu faço y igual a zero, nós vamos ter, então, que a função vai ficar igual a zero. Eu troco o y por zero. Então, fica ax quadrado mais bx mais c igual a zero. E aí, para encontrar o valor de x aqui, eu tenho que resolver fórmula de Bhaskara. Então, eu vou ter lá x1 e um x2. Quem que é o x1? x1 é menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Não, perdão, eu vou fazer aqui, só deixar um valor positivo aqui. Isso. Mais raiz de delta sobre 2a. E o x2 vai ser igual a... Vou apagar aqui. E o x2 vai ser igual a menos b, menos raiz de delta, dividido por 2a. Então, é isso aqui. Então, nós vamos ter que o ponto aqui, se existir, né? Claro, se o delta for maior que zero, isso daqui. Então, nós vamos ter lá um ponto que vai ser o x1 e o y vai ser zero. Então, eu vou ter o ponto x1 e y0. Vou ter o ponto x2 e y0. Então, daqui sai 2 pontos novamente. E ainda, eu tenho ainda que o ponto do vértice, né? Que é o x vértice, y vértice, ele é dado por quem? O x vértice é sempre dado por menos b, menos o coeficiente b dividido por 2a. E o y vértice é sempre igual a menos delta dividido por 4a. Então, esse daqui é a característica geral de uma função do segundo grau. E eu tenho que fazer sempre isso daqui. Esse daqui é o básico. Eu tenho que resolver isso daqui para encontrar... Aqui é roxinho também, que é um ponto. Ó. Então, é o ponto do vértice, o ponto de interseção com o eixo y e os pontos de interseção com o eixo x. É isso que define uma função do segundo grau. Show. Tá, o que mais nós podemos definir? Nós podemos definir que nós sempre teremos que observar o seguinte. O coeficiente A, se ele é maior que zero, ou se ele é menor que zero. E nós temos que observar também o delta. Se o delta é maior que zero, se o delta é igual a zero, na hora de resolver a equação do segundo grau, tá? Esse delta aí. Ou se o delta é menor que zero. Então, isso daí que eu tenho que observar na resolução de uma função do segundo grau. Quer dizer que eu estou resumindo o que está lá no livro, tá? Vou fazer aqui. Então, eu tenho lá... Deixa eu voltar aqui.
Esse aqui é um resumo que vocês podem utilizar para entender o comportamento da função. Então, vocês podem anotar aí, se quiser. Então, sempre aqui em relação ao eixo x. E o comportamento da função vai ser o seguinte, ó. Se o delta for maior que zero, então o delta é positivo. Se o delta é positivo, eu tenho 2 pontos de interseção com o eixo x. Se o a é maior que zero, então significa que a concavidade é voltada para cima. Então, apenas sabendo que o a é positivo e que o delta é positivo, eu já sei que a parábola vai passar por 2 pontos no eixo x. Ele vai ter 2 pontos sobre o eixo x. E a concavidade é voltada para cima. Se o delta for igual a zero, então a parábola vai passar por um único ponto no eixo x. E esse ponto vai coincidir com o vértice. Então, quando o delta é zero, o que nós encontramos aqui, esse ponto, o x', também vai ser o vértice. E quando o delta for negativo, nós não teremos pontos de interseção com o eixo x. Ou seja, o gráfico, a concavidade voltada para cima, ele fica acima do eixo x. Ele nem tem ponto de encontro. Não passa pelo eixo x. As mesmas coisas acontecem aqui para o comportamento do delta, só que agora, se o a for menor que zero, então a concavidade é voltada para baixo. Então, concavidade voltada para baixo, tocando em 2 pontos aqui. 2 pontos no eixo x. Se o delta for igual a zero, então toca em um único ponto. E se o delta é menor que zero, ele é negativo, então não tem ponto de interseção com o eixo x. E aí nós temos os tipos, os comportamentos, né, como que a parábola pode se comportar em relação ao eixo x. Isso daí é o que está definido lá no livro. Notaram aí? Então vamos dar sequência. Então, a característica geral foi o que eu expliquei lá. A característica geral ele está dizendo aqui, ó. A maior que zero, A menor que zero, concavidade, se é voltada para cima ou para baixo. Ele fala aqui, ó, se o x é zero, o y é igual a c. Se o y for zero, vai dar uma equação de segundo grau, eu tenho que resolver Bhaskara, daí eu vou encontrar o x1 e o x2. Aí ele fala, né, se o delta for maior que zero. Aí aqui ele fala do vértice da parábola, como eu mostrei lá, o vértice, o ponto do vértice da parábola sempre será dado lá, né, x vértice por menos b sobre 2a, o y vértice por menos delta sobre 4a. E aí o que eu falei para vocês, né, 2 pontos de interseção com eixo x, um ponto ou nenhum ponto de interseção com eixo x, concavidade voltada para cima e para baixo. Então o comportamento que eu expliquei lá para vocês aqui também está falando sobre isso. Aí aqui ele começa, né? Exemplos de função do segundo grau. Então, o primeiro exemplo ele diz lá, né? Ó, os problemas a seguir exemplificam algumas considerações feitas até aqui. Exercício 1, né? Exemplo 1. Em uma certa plantação, a produção P de feijão depende da quantidade Q de fertilizante utilizada. Tal dependência pode ser expressa pela função P é igual a menos Q ao quadrado mais 90Q mais 525. Então, ele dá uma função de segundo grau para poder fazer a plantação, né? O quanto de fertilizante é utilizado ali, né? De acordo com a quantidade de fertilizante, qual é a produção de feijão? É isso que ele está querendo relacionar aqui. Considerando nessa lavoura a produção medida em quilogramas e a quantidade de fertilizantes em gramas por metro quadrado,
Faça um esboço do gráfico e comente os significados, né, dos principais pontos. Os principais pontos foram aqueles que nós acabamos de ver. Ponto do vértice, ponto de interseção com o eixo Y e ponto de interseção com o eixo X. Aí ele fala ainda, né, qual é a quantidade de fertilizante ali que dá a produção máxima, para que a produção seja máxima, e qual é essa produção máxima. Então, a primeira coisa que ele pede para vocês observarem aí é os coeficientes A, B e C. Então, lá, ó, coeficiente A é o menos 3. Aqui, ó, coeficiente A, menos 3. Coeficiente B é quem está multiplicando o Qzinho ali, então é 90. E o coeficiente C é o número que está sozinho, sem multiplicar letra nenhuma. Então, coeficiente C, 525. Identificado, então, quem é o coeficiente A, B e C, o segundo passo concavidade vai ser voltada para cima ou concavidade vai ser voltada para baixo? Depende do A. O A é negativo. Então, se o A é negativo, aqui, ó, se o A é negativo, e se ele é menor que zero, como nós vimos aqui, ó, menos 3, então a concavidade é voltada para baixo. Então, se o A é negativo, concavidade voltada para baixo. Positivo, para cima. Ok. Então, já identificamos isso daqui, concavidade voltada para baixo. E mais, nós já sabemos que o ponto de interseção com o eixo Y é quando, no caso aqui, ó, é o C igual a 525. Nós falamos lá que se o do eixo X, que no caso é a quantidade aqui, for zero, o valor que está no eixo Y, né, que é a produção, porque o gráfico você tem que imaginar assim, ó, quantidade e produção. Então, o ponto de interseção com o eixo P aqui da produção vai ser o quê? Quando o Q, né, quando a quantidade de fertilizante for zero. Então, se ele não aplica fertilizante algum, então se a quantidade de fertilizante é zero, nós temos uma produção de 525. É isso que ele está dizendo ali. De quilogramas, né? A produção é medida em quilogramas, que é o que está dizendo no enunciado. Então, 525 quilogramas. Aí ele fala lá ainda, né? Agora nós fizemos o ponto de interseção com o eixo Y. Agora o ponto de interseção com o eixo X, o eixo horizontal, que é da quantidade, nós temos que fazer ali a produção igual a zero. Tá aqui, ó, P igual a zero, aí sobra então menos 3Q ao quadrado, mais 90Q, mais 525 igual a zero. Equação de segundo grau, resolvo Bhaskara. Então, delta, né, B ao quadrado menos 4AC, substitui ali, resolve, o delta deu 14.400. O delta é maior que zero. Se o delta é maior que zero, eu já sei que vai ter dois pontos de interseção com o eixo X. Aí eu faço a segunda parte do delta, ó, aí vamos encontrar a quantidade 1 e a quantidade 2 para fertilizante. A quantidade 1 é menos 5, a quantidade 2 é 35. Bom, nós vamos fazer então ali a parábola utilizando esses pontos aqui. Lembrando que esse ponto aqui, ó, o Q1 é menos 5, 0. E o Q2 aqui é 35, 0. São dois pontos, né? Dois pares ordenados. Nós já tínhamos encontrado o ponto lá em cima, lá, que era o 525. Então, o primeiro ponto que já foi encontrado ali é o ponto 0, 525. Então, até agora nós temos três pontos. Falta o quê? Falta o ponto do vértice. O ponto do vértice ele já fez direto aqui, né? Dentro aqui, mas nada impede vocês fazerem separadas as continhas. Você vai contar ali, ó, x vértice. Quem que é o x vértice? X vértice é menos b sobre 2a. Tá aqui, ó, x vértice. Menos b sobre 2a. Quem é o coeficiente b? Você volta lá na função, ó. O coeficiente b é 90. E o a é menos 3. Opa, passei direto. Aqui. Então, vai ficar menos 90. Sobre 2 vezes menos 3. Então, dá menos 6. Então, lembrando que o A vale menos 3.
Aí menos dividido por menos dá mais, 90 dividido por 6 dá 15, que é o valor que está aqui, ó, 15. E o y vértice? O y vértice vai ser aqui, ó. Menos delta sobre 4a. Quem que é o delta? O delta nós encontramos lá que é 14.400. E aqui ele vai ser dividido por 4 vezes o a. Lembrando que aqui é menos delta, né? Então fica menos 14.400. Aí quem é o a? O a é menos 2. Então menos 2 vezes 4 dá menos 8. E 14.400 dividido por menos 8 é menos dividido por menos dá mais. Divide esse valor, nós vamos ter 1.200. Deixa eu apagar aqui. Então dá 1.200 ali na quantidade máxima ali que ele vai poder obter. Bom, é isso, tá? Os pontos são esses, como nós já tínhamos visto ali na caracterização geral. Bom, encontrados os pontos, os 4 pontos, aí nós podemos desenhar o gráfico. Tá aqui o gráfico desse exercício. O que o gráfico diz? O gráfico diz que se a produção, a quantidade de fertilizante for menos 5, a produção é 0. Então, tá aqui. Mas aí nós devemos lembrar que para a matemática, sim, né? Para o exercício matemático eu posso colocar menos 5,35. Só que para uma situação real de produção de fertilizantes, não existe quantidade negativa. Eu não vou retirar de fertilizante do solo. Eu vou acrescentar, então eu só posso colocar valor positivo. Então os reais negativos não podemos assumir os reais negativos nesse exercício. Ele só faz aqui uma projeção, ó. Ele faz a projeção pontilhada aqui até chegar no menos 5, que seria o ponto aqui, o ponto de interseção com o eixo X, né, com o eixo das quantidades. Mas como não pode ter quantidade negativa, a parte que nos interessa, a parte que esboça o gráfico é a partir do zero aqui do eixo das quantidades, o eixo X. Então, a partir desse ponto aqui, é o que nós temos os valores ali reais. Então, observe que é uma parábola, ela é uma crescente aqui nesse primeiro intervalo, até chegar em 15. Ó. Então, para uma quantidade de 15 de fertilizante, nós vamos ter uma produção máxima de 1.200 kg. A partir desse ponto aqui, a partir do 15, começa a cair a produção. Então, você vai aumentando o fertilizante, mas a produção vai caindo. Até chegar nesse ponto aqui, ó, que se ele colocar 35 gramas ali por metro quadrado de fertilizante, a produção vai dar 0, ou seja, a planta também não aceita muito fertilizante. Se você coloca demais, ela não produz, ela fica bonita, as folhas ficam bonitas, mas não existe produção. Quem já fez esse teste? Isso é verdade, tá? Não que vai seguir exatamente essa parábola. Mas se você não coloca fertilizante, ele produz pouco, ou às vezes não produz nada. Mas se você coloca muito também, a planta fica toda bonita, as folhas verdes e tal, mas a produção em frutos também não se concretiza, né? Não se realiza. Bom, então tá aí um exemplo para vocês. O outro exemplo, deixa eu ver aqui. Ele pede para destacar aqui, né? O que está aqui abaixo, ele fala o seguinte, ó. Só para lembrar aqui. Qual é a quantidade de fertilizante que dá a produção máxima? Então, isso é importante para os exercícios. Vocês vão ter que saber olhar para o gráfico e responder o que o exercício está pedindo. Então, olhando para esse gráfico, qual é a quantidade de fertilizante que dá a produção máxima? É o 15, é o ponto do vértice, né? Ana Paula, concorda? Isso aí, né? Ó. Quanto que eu uso de fertilizante para dar a produção máxima? Eu uso 15. Então, tá aqui, ó. Se eu tiver 15 de quantidade de fertilizante, ele vou ter uma produção máxima, que é o vértice da parábola. Pode falar. 1.200, né? Isso. Eu vou ter 1.200, que é a produção máxima ali. No ponto. E se eu não colocar nada de fertilizante, eu já tenho uma produção de quanto? De 525. Ele já está dizendo ali, ó. Se eu não coloco nada de fertilizante, se é 0,
eu tenho 525. Menos que zero, não dá para fazer isso menos que zero, porque é uma quantidade real. Ou não coloco nada, ou eu coloco alguma coisa de fertilizante. Retirar fertilizante não faz sentido aqui. Então, se eu não coloco nada de fertilizante, do lado negativo aqui eu descarto. Por isso que está pontilhado. Nem precisa aparecer no gráfico. Isso daqui eu posso descartar. Essa região aqui, ó, eu descarto. Para um gráfico real. Aqui ele está mostrando, mas eu não preciso mostrar. Eu coloco a partir do zero ali. Então, se a quantidade for zero, eu vou ter 525 de produção. E aí, para... Se estiver pedindo, então. Isso. Para fazer o gráfico, você vai colocar esse ponto aqui para traçar a parábola. Mas depois que você fez a parábola, você apaga essa região aqui, não precisa mais. Tá? Então, o que o gráfico nos diz? Nos diz que se não colocar nada de fertilizante, eu tenho 525 quilogramas de produção. O gráfico diz que se a quantidade for 15 ali, de fertilizante, ele vai me dar uma produção máxima, porque está no vértice, então ele vai dar o máximo da parábola. A parábola chega nesse ponto aqui máximo e depois ela começa a cair, então é 1.200. E ainda ele nos diz que se colocar 35 gramas ali por metro quadrado, nós não teremos nada de produção, a produção vai ser zero. Então esta é a interpretação do gráfico. É isso que está pedindo aqui para destacar aqui na sequência do conteúdo. Deixa eu voltar aqui. Aí ele dá mais um exemplo, né? Vou pegar aqui. Aqui, o exemplo 2 está aqui embaixo. Ele fala assim, ó, eu vou comentar bem rapidinho. Ele fala assim, um vendedor anotou as vendas ali de um eletrodoméstico nos 21 né, dias ali em que trabalhou na seção de utilidades de uma loja do departamento ali. E notou que o número de aparelhos vendidos ali, dado por N, né, o N aqui representa o número de aparelhos vendidos, em função do número de dias, era o número de dias dado em T também. Então, o número de aparelhos vendidos em função do tempo, do T, dias. Poderia ser obtido, então, pela função N igual a 0,25 vezes T ao quadrado, menos 4T mais 16. Diante dessa situação, esboce, né, o exercício está pedindo, esboce um gráfico da função salientando os principais pontos e seus significados. Considere T0 igual ao primeiro dia, T1 igual ao segundo dia, T2 o terceiro dia, até chegar no 21º dia, que é o que ele está falando ali. Então, para representar 21 dias no gráfico, nesse caso eu não preciso utilizar o delta, eu posso ir substituindo, porque ele pede para fazer isso, ele está pedindo para substituir o T por 0, depois substituir o T por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, até chegar no 21. Então ele fala, né, ó, eu tenho os coeficientes A, B e C, com cavidade voltada para cima porque o A é positivo. Aí é claro que ele coloca os principais pontos aqui, né? A parábola corta o eixo da N, né, no ponto 16, porque o coeficiente C vale 16. Quando o N for 0, eu vou encontrar o tempo ali, ó, ele dá, faço a equação do segundo grau, encontro o T1 e T2. Isso daqui foi feito de acordo com o outro exercício, é a mesma ideia. Observem ainda que o delta aqui é 0, ó. O delta é 0. Se o delta é 0, significa que nós vamos ter um ponto de interseção com o eixo X, que é o T1 e T2 é o mesmo valor. Aí encontra aqui o T vértice e o N vértice, que é o ponto 80. E aí nós temos o gráfico, ó, dessa parábola. Então, neste exercício aqui, eu poderia, só que ia dar um trabalho gigantesco, né? Você teria que pegar a função, se fosse para comparar esses 21 dias que ele deu ali, ó, 21 dias. Se fosse para fazer eles ali, você teria que fazer 21 cálculos para encontrar todos os pontos. Você ia pegar lá quando fosse 1, aí ia encontrar o valor. Quando fosse 2, encontrar o valor. Quando fosse 3, encontrar o valor. E assim por diante. Aí você ia fazendo todos os pontos para depois fazer a parábola. Então ele está sugerindo aqui fazer o quê? Encontrar os pontos notáveis, os pontos que nós acabamos de ver no exemplo anterior também. Quais são os pontos notáveis? O ponto de interseção com o eixo Y, o ponto de interseção com o eixo X, que é o próprio vértice,
E aqui ele pegou o último valor, né? Ele falou, lá no 21º dia. Aí ele pegou lá e encontrou esse ponto. No 21º dia, qual é o número total? É 36. Então ele conseguiu traçar, fazendo apenas esses 3 pontos, ele consegue traçar a parábola aqui. Tá? Então ele consegue traçar a parábola com esses 3 pontos. O que eu vou pedir para vocês, agora já estamos chegando aí na reta final da aula, na próxima aula eu vou comentar aqui, aí eu vou resolver mais um exercício aqui de exemplo. E é isso daí, ó, só tem mais um exemplo só, eu vou comentar aqui com vocês, e aí a gente vai começar a resolver os exercícios. Então vocês já podem ir fazendo, tentando entender, ó, esse daqui é teórico, esse primeiro exercício. Ele fala, ó, qual os intervalos de crescimento e decrescimento da função receita. Depois os pontos, né, de equilíbrio, break-even point. A região em que o lucro é positivo, a região em que o lucro é negativo. Eu mostrei para vocês naquele primeiro gráfico, quando é positivo, quando é negativo, aqui ele está pedindo a mesma coisa. Então, esse primeiro exercício é teórico. Então, resolva ele, se vocês entenderam ele, já vai ajudar bastante. Depois aqui, o exercício 2, o exercício 3, quando ele pede para esboçar o gráfico, então ele já pede para calcular os pontos notáveis, né? O ponto de interseção com o eixo Y, o ponto de interseção com o eixo X, o ponto do vértice. Combinado aí, galera? Eu vou esperar que vocês façam pelo menos um exercício. Façam aquele primeiro que é teórico e depois façam o exercício, o 2 ou o 3, para vocês chegarem aqui na próxima aula, quarta-feira, e já questionar, perguntar o que tem que ser feito. Ok? Beleza. Beleza, então, né, pessoal? Quer perguntar alguma coisa sobre a aula de hoje? Ficou razoável ali a explicação? Foi compreensível? Tá bem, tá boa. Bom, beleza. Os demais que não aparecem. Só eu e a Ana Paula aqui que fica aqui conversando. E o Max de vez em quando fala ali. Estou aqui, professor. Estou acompanhando. Tá bom, então. A Letícia está acompanhando? Tá Eu tô conseguindo? aqui também. Só não E- apareço, mas eu tô aqui. E a de Júlia também? Tô aqui, toda aula. Mas, ó, o Gabriel. Polinário. Tá aí. O George está ali já abriu o microfone. A Giovana. A Giovana entendeu, Giovana? Também não está ali mais não. Bruna. Alessandra. Eu tô aqui. Muito bem. Os outros eu acho que eles ligaram ali para dizer que está assistindo a aula e estão dormindo. Mas tudo bem. Professor, que dia tá que vai aí? ser a prova? Muito bem. Ó, ela apareceu para perguntar que dia que é a prova. Cadê? Eu só respondo se ligar a câmera. Ah, não. Olha, esse povo eles acham que tem que passar maquiagem para vir para aula. Não precisa. Última semana já. Ó, o calendário de provas está aqui, ó, do horário. Está dizendo que a semana de provas é do dia 22 ao dia 26 de junho. Não vai alterar essa semana. Realmente vai ser nessa semana as provas. Do dia 22 ao dia 26 de junho, tá? Hoje é dia 1º. Eu praticamente terminei de explicar o conteúdo. Na quarta-feira eu faço o último exercício ali de explicação. Mas eu já expliquei o conteúdo, aí eu vou resolver exercício com vocês. Vou resolver o máximo que eu puder nas aulas. E depois é prova. É os 3 capítulos que vai ser cobrado na prova. Combinado aí? Vai dar tudo Combinado. certo. Vai dar tudo certo. Vocês estão participando. Eu estou preocupado com os que não participam. Depois vão colar para passar e aí não aprendeu nada. Eles que estão no prejuízo. Certo, então, pessoal? Então eu vou mandar o link. Eu tenho outra aula ainda. Tenho aula com o pessoal de estatística. Então até Certo. quarta-feira, tá? Tchau para Até vocês. quarta-feira. Obrigado, professor. Até mais. Tchau, Falou, professor. Tchau. Tchau. Tchau.